Você ficar muito tempo na frente dos microfones falando não é uma coisa muito fácil, não. Está aqui o Eduardo. Eduardo Silva está... Quantos anos, Eduardo, lá na Rádio Difusora? Só na Difusora. Só na Difusora, 37 anos. De que horário? 15 para 6 até 7, mas a gente chega a 3h30, 4 horas lá. Olha, é o programa mais ouvido e mais antigo da história do rádio amazonense. Eu não tenho dúvida disso. Então chegou assim por acaso, olha, vou fazer esse programa. Como é que foi isso, Eduardo? Bom, na realidade eu estava saindo da Tropical e então, começou rádio na Rádio Tropical, que agora é Rádio Cidade, né? Ok. Eu trabalhava num supermercado que era o Supermercado Royale. Esse supermercado era uma rede imensa, tinha 7 lojas, naquela época, para o tamanho de Manaus, eram 7 lojas, lojas em Porto Velho, lojas em Boa Vista, se não me engano em Itacoatiara, não recordo direito. E essa rede foi encampada para a Casa da Banha, o CB. Isso mesmo. O CB começou a entrar em processo de falência no Brasil inteiro, inclusive aqui em Manaus. E eu não queria ser pego assim de surpresa, fui logo procurando uma saída. E a saída chegou quando eu vou chegando em casa à noite, eu ouvi, o pessoal lá em casa gostava muito de rádio, todos nós, a Rádio Tropical chamando para fazer testes. Eu disse, mãe, eu vou lá fazer teste. Mas, menino, tu nunca trabalhou nisso, e daí eu vou lá. Nem troquei a roupa. Eu preciso de emprego. Onde eu trabalho está fechando. Aí eu vim direto para cá, para José Paranaguá, entrei, fiquei esperando, veio um rapaz, me deu 2 folhas de papel. Um era um comercial e o outro era uma espécie de notícia, né? Leia aí, treina aí, que é para você fazer o teste. Eu digo, tá bom. Aí fiquei, li, chegou a minha vez, eu sentei lá no aquário, né, que a gente chama de aquário, o local onde fica o locutor, o apresentador. É isso mesmo. E li primeiro o comercial, dei a ênfase de comercial, como eu ouvia no rádio, na televisão, né? E depois eu li o noticiário também dando uma ênfase diferente. Quando terminei, o seu Antônio me chamou logo, fica aqui. Aí eu fiquei. Ele conversou com os outros colegas, as meninas que estavam lá fazendo os testes, chamou mais 2, inclusive o Tom Claro, que continuou, e se aposentou fazendo rádio e televisão. Aí disse assim, você tem coragem de começar amanhã de manhã, às 6 horas? Chegou cheleio, eu disse, rapaz, se eu dissesse... Pagou, eu quero. Se eu dissesse que não, perderia o emprego. Eu disse, claro que sim, pode vir para cá. De manhã cedinho, eu vim embora para cá, cheguei lá e disse, opa, gostei, chegou cedo. Vai lá para a gravadora. Aí eu passei mais ou menos 1 mês, 2 meses só gravando o Marronzinho, o repórter Marronzinho. Só depois é que eu fui fazer externas, fazer coberturas, fazer entrevistas, essa coisa toda, e passar a apresentar programas musicais como o Top 40 Brasil, o show de participação à tarde, o MPB Show, coisas assim. Que havia naquela época uma alta atividade muito grande lá, né? Passados 2 anos... Não. Continua. Continua? O Malheiro não mudou, não. Aquele meu amigo Malheiro, ele continua. Eu gosto muito do Malheiro. Você Malheiro, tá, pode ir embora. Aí vem cá, tu quer trabalhar, senta aqui. Eu não é. É verdade, eu gosto muito do Malheiro. Amigo. É nosso amigo. É nosso amigo. É graças ao Malheiros que eu estou no rádio, né? E aí eu saí. Um belo dia, eu estou ouvindo o jornal lá em casa, o Paulo estava fazendo jornal sozinho, porque ele fazia com o Carlos Carvalho, fazia com um senhor que era vereador, que eu não lembro agora o nome. Eram várias e várias pessoas que trabalhavam com ele, né? Era uma rotatividade também, mas ele era o cabeça, ele era o âncora. Aí eu fui para lá bem cedo, de manhã, lá na Joaquim Sarmento, lá embaixo, e estava ele e o seu Antônio... Agora eu não lembro, era o seu Antônio, que era o secretário dele. Iam entrando, ia saindo do carro e entrando, né? Aí eu disse, por favor, eu queria... Aí conversei com o seu Antônio. Eu expliquei para ele, rapaz, é mesmo, o Paulo está sozinho. Josué, chamava José mesmo, eles eram amigos. Né? José é o seguinte, esse rapaz aqui quer fazer um teste no Jornal da Manhã, bora subir. Aí aconteceu uma coisa interessante. Tinha uma senhora que já estava falando com ele sobre um emprego para o filho dela, né? Isso aí é fora parte, mas eu lembrei. E aí o José disse, bom, mas em que o seu filho trabalha? Aí disse, não, José, eu quero que você arranje um emprego para ele, mas é só para ele receber. Mas eu tive a coragem de falar aqui, o Josué... Eu quero que ele não venha trabalhar, não, ele só venha assinar só e receber. O José quase bate nessa senhora, eu fiquei com vergonha, fiquei com pena, não sei, eu peguei e subi, né? E a senhora foi embora.
Aí ele subiu resmungando, eu digo, agora lascou, o homem tá de mau chateado. humor? Aí, sim, vai ou não vai? Vou, sim senhor, entra lá. Aí chegou, Paulo, dá licença, esse rapaz vai apresentar o jornal contigo, depois tu me diz. Aí, naquela época, a gente fica assim meio... com vergonha de dizer, mas era isso mesmo, era o Gillette Press, né? Não tinha agência, nós não tínhamos agência, era no jornal mesmo. Aquele horário... A gente pegava os jornais que tinham lá e mandava brasa. Ou você fazia rádio escuta, ou então você fazia o Gillette Press, que era pegar do jornal direto mesmo, né? E aí cada um ficou com o jornal, naquela época ele ainda fazia assim, tá, quando era minha vida, pá, pá. Do meio pro fim, eu já peguei a manha. Limos o jornal todinho sem problema nenhum. Quando termina o jornal, o Josué entra, né? O Josué entrava, era o embalo, não. Era no dia de domingo, eu não lembro qual era o nome do programa. Era uma das maiores audiências. Era uma das grandes audiências, era o programa dele. Aí ele vai entrando e diz, aí, Paulo, beleza? Maravilha, maravilha. Por mim, aí ele virou o José, faz o seguinte então, amanhã tu vem mais cedo, que é te preparar o jornal que o Paulo vai viajar daqui a pouco. Quase eu desmaio. Ainda bem que tu agradou de cara, né? Aliás, não sei se tu agradou de cara, que era a única alternativa. Só tem Lógico tu. que não, é o talento. O Paulo Só tá sendo tem modesto. tu, vai tu mesmo. O Paulo tá sendo modesto. Tudo bem. Tem um dom natural para isso. Aí quando foi no outro dia, eu cheguei mais cedo, preparei o jornal todinho, separei por bloco, né? Bloco local, bloco de polícia, bloco de esporte, bloco nacional e internacional, e mandei brasa. Fiz isso durante 4 dias. Aí o Paulo voltou, perguntou de José, e aí como é que foi? O rapaz manda bem. E de lá para cá nós já estamos há 37 anos fazendo o jornal juntos, né? De vez em quando entra um ou outro colega, uma ou outra menina, mas não aguenta o horário, porque tem que levantar no mínimo 3 horas da madrugada para poder fazer o jornal. Uma pergunta que eu não quero calar, eu vou fazer só para ti, tu não diz para ninguém. Tá né? bom, tá feito, combinado. O Paulo faz aquela cara de amarrado, ele é assim mesmo? Aqui, mas não. Às vezes sim, às vezes sim, às vezes Paulo sim. Guerra, meu amigo, mas ele tem uma cara assim meio... Rapaz, A gente conversa com ele, a gente não sabe se ele tá gostando ou se ele não tá gostando. Ele te olha para cima e você fica... Eu tenho medo de levar um processo nas costas, né? Mas acontece o seguinte, que a turma lá, quando ele não está ouvindo, chamam o nobre colega, nosso nobre chefe, nosso nobre âncora, de Gargamel. E ele é mesmo. Ainda bem que eu não vou estar falando com ele, vai ser tu e ele. Nada, ele é gente boa que eu fui demais. Gosto muito induzido. do Paulo. Eu gosto muito do Não, o Paulo. Paulo Eu gosto de você, competentíssimo. O Paulo é fora de série. Na época que eu comecei na rádio, era para o ímpar, né? Ou era o AM ou FM. Acabou. Acabou. Graças acabou. a Deus hoje misturou tudo, e tá certo, a mistura tudo. Vai pra... Agora, quando bem menino, nunca passou na cabeça de você virar radialista. Bom, passou e não passou, né? Porque o que acontece? O nosso terreno lá no Morro da Liberdade, na rua João Goulart, que agora é José Chevalier, e me parece que já mudou de nome de novo, as nossas ruas têm problema de identidade aqui em Manaus. De vez em quando estão mudando de nome. Mas infelizmente a legislação é essa. É assim. Se eles quiserem mudar, muda. Muda, infelizmente é. Então, o quintal era muito grande, o nosso quintal. Acho que era 35 de frente por 35 de fundo, alguma coisa assim. Tanto que tinha um campinho no meio. Porra. E aí, a rapaziada da nossa rua, a rapaziada da Santa Rosa de trás e da São Vicente do outro lado, vinham para o nosso quintal para jogar bola. E jogava bola o dia todo, até de noite. A mamãe tinha que apagar a luz do quintal para a gente poder parar de jogar bola às 10h30, 11 horas da noite. Senão a gente não parava. E o pior, queria dormir sem tomar banho. Mas tinha que tomar banho. Mas naquele tempo era assim mesmo. Naquele tempo era assim e mesmo. aí, eu não sei se você lembra, você é mais novo do que eu, os fogões antigamente... São cara, gente boa demais. Continuando, Eduardo. Tinha o acendedor, era um cachimbinho. Fazia mesmo assim e botava aquele treco em cima para acender, né? A gente chamava de cachimbo. Né? Eu achei aí eu ficava do lado do campo irradiando o jogo com aquilo como se fosse um microfone. Então ali foi o embrião disso tudo. Ali foi que foi o embrião disso tudo. Te lembra que rádio que tu ouvia mais? Na época, nós tínhamos a Rio Mar e a Difusora, que era a que nós mais ouvíamos lá em casa. A Rio Mar eu ouvia à tarde por causa do... tinha um programa, 1h da tarde, durante 30 minutos, eles colocavam a música que você quisesse direto, sem comercial. Eu não lembro como era o nome do programa.
E aí, nós mandávamos a cartinha, naquela época não tinha celular, não tinha internet, não tinha nada. Eu sei disso. Uhum. O telefone era o preço de um carro. Não tinha mais nem tambor. Nem tambor, sinal de fumaça também não. O telefone de casa, só tinha uma pessoa que tinha lá na rua, era o preço de um carro. Depois a gente pode até falar sobre a figura do televizinho. Então a gente mandava para lá, eles tocavam as músicas todinha e a gente gravava. Aí nas festas, nas brincadeiras que tinha no final de semana, a gente botava as músicas que a gente queria sem intervalo, graças a Rio Mar. E a difusora era por causa dos jornais. O papai botava ligado lá. Você lembra como é que era para pegar rádio antigamente, não era? Lembra? Sim. A rádio era um sempre de madeira. Isso. 8 pilhas. E aí, o que você encontrasse de fio nas lojas aqui do centro, espalhava pelo quintal tudinho, aí puxava fio para lá, fio para cá, para poder pegar. E funcionava também, vou falar para vocês, antigamente nós não precisávamos do clima-tempo, o serviço meteorológico era o próprio rádio que fazia. Porque estava, digamos assim, exatamente. 4, 5 horas antes da tempestade chegar, a gente já estava chegando, sabendo, porque ficava dando os sinaizinhos no rádio, aquela cheadeira a gente já sabia, vem tempestade por aí. E tem mais, ele lembrou 2 histórias muito interessantes, né? Uma delas, por exemplo, futebol nacional, a gente ouvia pela Rádio Nacional. Isso, mas a Rádio Nacional era assim. Entrou para foi gol ou não foi? Como é que é? E agora? Aí, o que ele vai dizer depois? Ele vai ficar todo mundo olhando pro rádio como se fosse uma televisão, né? A gente sentava na casa, em volta da rádio, como quem via televisão, não é isso? Exatamente. Então, agora, lógico, você passou para ser apresentador de rádio e começou a se preocupar mais com... Qual é a preocupação que tu tens com a tua voz, com a tua garganta, ou tu é igual a mim, não tá nem aí? Não, na realidade eu não estou muito nem aí não, né? O que eu faço é o seguinte, tomar remédios para o pulmão, essa coisa toda, porque senão na realidade não dá. Eu tenho um problema muito sério que eu adquiri durante a infância, porque nós tínhamos uma fábrica de pipoca e era movida a querosene. Nós fornecíamos pipoca para a cidade inteira. As lamparinas, não tinha iluminação elétrica lá na rua, Isso. Era lamparina com querosene. De manhã, o nariz da gente ficava cheio daquela fuligem do querosene. Isso é verdade. Em função disso, eu adquiri um enfisema pulmonar. Desde aquela época me acompanha. E isso me causa muito problema. Se eu não tomar a medicação correta, eu não consigo trabalhar. Essa aí é uma parte da história que você vai conhecer. Ele vai agora falar do veículo rádio de hoje, né? Ele falou uma coisa muito interessante. No início, era o famoso, não era nem Gillette Press, era leitura direta. Era leitura Depois direta, foi passando, é foi seguindo. Os veículos foram se encontrando, então há um momento em que todo mundo fica igual, do mesmo jeito, né? O diferencial é a hora que você começa a trabalhar e a informação ser mais autêntica. Naquela época a gente lia o jornal de um fato que tinha acontecido no dia anterior, que saía no dia seguinte e podia até não existir mais. Dudu, nós passamos de uma fase da leitura direta, depois a Gillette, você cortava as notícias e tal. Mas hoje o mercado é diferente. Hoje exige presença. Você tem pessoas que dão informação em cima da hora, gente que trabalha na madrugada, pega as informações, várias fontes e tal. E tem que estar bem atualizado, porque afinal de contas, um veículo que já chega depois do outro, agora o jornal impresso acabou. Acabou. Então, como é o teu dia a dia? Veja bem, eu queria primeiro fazer uma voltinha. Uma voltinha, né? Uma comparação. Eu lembro que nós lá na difusora, lá no Tropical também nós tínhamos, e na difusora, o teletipo. O teletipo era uma maquinona monstruosa, fazia um barulho tremendo, era bago. Aí tu tinha que tirar aquela fita toda furadinha, botar do outro lado, ou era no outra máquina, não lembro direito, para poder você ter a notícia. E outra coisa, dependendo da qualidade da máquina, tu ainda ter que completar a notícia, porque às vezes vinha truncado. Percebe? Era um negócio meio complicado. Se você não fizesse a rádio escuta, durante o dia todo você não tinha notícia atualizada. Você tinha que pegar de jornal mesmo. Vamos aproveitar para ensinar um pouco para o pessoal que está em casa. O que ele disse, uma coisa muito correta, é o seguinte, era como funciona como o telégrafo. Agora, é verdade. Então cada batida formava as palavras.
Essa fita você tirava daqui e botava num leitor, Num leitor, exatamente. que ele transformava em palavras. Em palavras. E aí você já e fazia levava um para... tal de... Isso É mesmo. verdade. Sim, então, continuando. Então, eu lembro que quando chegou o fax, eu inclusive juntei uma graninha lá, separei e comprei um para casa, para eu chegar no jornal já com alguma coisa pronta. Quando chegou o fax, o aparelho de fax, que era um telefone melhorado, o que é o fax? O fax era um aparelho de telefone com uma impressora acoplada. Exatamente. Né? Aí você mandava a matéria, imprimia aqui, você só fazia cortar, essa é boa, essa aqui, essa daqui não, tá? E levava para sair da redação, no caso, lá em casa tinha na rádio também, e juntava tudo e ia ler o material. Foi um avanço e tanto, melhorou sobremaneira o nosso trabalho. E aí começou a internet. Quando começa a internet, começa a grita geral, tanto no rádio quanto na televisão. Por quê? Porque com a chegada da internet, todo mundo achava que rádio e televisão iriam para o espaço. Assim como o cinema, quando veio a televisão. É verdade. Né? E não acabou. O que acontece? A partir da internet, com tablet, com celular, essa coisa toda, todo mundo tem a notícia na hora em que a coisa acontece. Seja aqui do lado, seja na China, seja na Austrália, na Finlândia, não interessa. No momento em que a coisa acontece, nós temos milhares... Exatamente, nós temos milhares e milhares de satélites espalhados aí, aí em cima, rodando, e recebendo e jogando notícia para o mundo inteiro. Então, a instantaneidade do rádio, que antigamente era uma primazia nossa, deixou de ser. Passou para o celular. Exatamente. Passou para todo mundo que tem um celular na mão. Ou seja, na realidade nem precisaria mais da gente. Mas não é bem assim a coisa. Eu lembro, eu até falei isso um dia desse, tem um empresário, eu não lembro se ele é de Goiânia ou lá de São Paulo, ele disse o seguinte: olha, enquanto tiver dona de casa, enquanto tiver motorista de táxi, de ônibus, enquanto ele foi dizendo um monte de gente, profissões que ouvem rádio, nós vamos continuar. Não tem jeito. No carro você está em casa, no carro você está dirigindo, você está ouvindo. No celular. No celular. Eu tenho amigos que eles, dia de domingo, eles ligam a televisão, baixam o som e botam o rádio na altura máxima para ouvir aquele camarada lá do Rio que faz uma transmissão maravilhosa. Agora nós temos um aqui também, o Adeilson. Vou puxar a brasa um pouquinho, passadinha. Não, Deus é gente boa demais. O Adeilson Buquerque é muito bom. Então, eu também gostava de fazer isso, de aos domingos ouvir o jogo, vendo na televisão e ouvindo aqui no rádio, percebe? Então, voltando, por que nós não acabamos, quais as mudanças, essa coisa toda. O Charles Darwin, ele tinha um negócio de dizer que os mais fortes é que sobrevivem, né? Sobrevivem os mais Nem fortes. sempre. Os mais espertos também. Não precisa os mais ter... espertos são mais fortes na mente. Também, na mente. Porque não precisa ser assim, tem que ser... O que o rádio fez? O rádio hoje em dia tem podcast, o rádio hoje em dia tem Instagram, tem Facebook, tem YouTube, e é transmitido direto, é como se fosse uma televisão diferenciada, percebe? O rádio se adaptou às novas realidades. Em se adaptando às novas realidades, o rádio garantiu a sua sobrevivência. Garantiu o meu emprego, o seu emprego, o nosso emprego, percebe? Então eu dei graças a Deus a essa adaptabilidade do rádio, porque senão nós estaríamos fadados a acontecer conosco, meio que aconteceu com os jornais impressos. O Eduardo me dá a oportunidade de eu falar uma coisa muito interessante. A radiodifusora foi a primeira a transmitir 24 horas. Né? Verdade. Edmar Costa, o nosso saudoso Edmar Costa, da Onda Publicidade. Era o Corujão, né? Corujão da Madrugada. Isso, é verdade. Ele tá vendo como eu sou velho? Não, imagina eu, pô. Se juntar a minha cidade, é melhor a gente ficar calado. Vamos falar do outro assunto. Isso. Aí... Olha... Estão para cobrar o IPTU da gente, Eduardo. Isso é verdade. Esse cara é tão antigo que virou móvel. Ele é um móvel. Vai ser tombado. E aí, o que acontecia? Provavelmente para o trabalho ficou melhor, porque a partir do momento que só a radiodifusora ficava 24 horas, ela passou a ser fonte de informação de todo mundo. De todo mundo, é porque verdade. Você, a pautar o cara que trabalhava de madrugada, o cara que tinha insônia, o cara que tinha que acordar cedo, ouvia radiodifusora porque estava 24 horas no ar. Direto, é verdade. Né? Isso foi uma coisa.
E eu vou conversar para você, nós quando começamos a entrar 24 horas na televisão também, eu já estava na Rádio Difusora, e eu me lembro que na madrugada a gente ficava ouvindo a difusora, aconteceu um acidente em tal lugar, lá a Já gente mandava o pessoal para lá, é porque verdade. tinha um plantão na madrugada, tinha que fazer alguma é. coisa. Então, a difusora sempre prestou esse grande serviço, por isso que é esse grande veículo que é e que não vai morrer, não tenha dúvida disso, não vai morrer de jeito nenhum. Alguém da família segue o rumo? Não, houve uma tentativa, digamos assim, da Leila em fazer jornalismo, né? Aí foi naquela época em que estava realmente uma situação meio complicada para o jornalismo, questão de diploma, todo mundo pode fazer jornal, essa coisa toda. Eu disse, minha filha, olha, eu sinceramente falando, no momento não é uma boa ideia. Graças a Deus que agora o jornalismo voltou com toda a força, apesar de todos os problemas que nós enfrentamos, nós conseguimos vencer isso daí, sobrepujar esses problemas aí, e o jornalismo, graças a Deus, continua lá em cima. Eu acho que se ela quiser fazer agora, eu deixo. Não, ela agora está melhor do que nós. Tá melhor do que nós. Melhor não tá. deixar não, vamos vender emprego para ela. Então, não vender emprego para ela, não vamos fazer isso não. Eu tô querendo uma vaguinha com auxiliar de... Ela já sabe, se pegar o emprego vai ter que sustentar, né? Isso, não é só é pegar verdade. a bala, né? Tem que sustentar a gente. Esse trabalho, provavelmente muita gente, quando você começa a fazer, eu sei quem é você. Deixa eu te contar uma historinha. Eu fui participar de um congresso lá em João Pessoa, lá na Paraíba. Eu era o assessor de comunicação do pessoal que foi para o congresso, né? O congresso era de 3 dias, nós ficamos 5 dias lá. Esses 2 dias, eu prefiro que minha esposa não saiba o que nós fizemos lá. Não espalha, ninguém vai saber, pô. Vamos lá. Não, nós só fizemos para encher muita cara, porque tem muitos bares legais lá. Então, um era o Bar da Finha. O que era o Bar da Finha? É como se fosse o nosso aqui, Bar do Armando, daquela época. Ok. Onde o pessoal, a nata do jornalismo, do radialismo, da televisão, advogados, juízes, promotores, embarques, se reuniam lá, né? E o rapaz que estava conosco disse, vocês querem conhecer o Bar da Finha? O que é? Ele explicou, vamos lá. Chegamos lá, sentamos e começamos a tomar uma cerveja. A moça disse, você já provou a raia guisada? Não, ela trouxe uma delícia, uma maravilha. E aí, quando está a mesa cheia de cerveja, nós já pensando em fazer a continha para ver quanto ia ficar para cada um rapaz, um senhor, já levanta de lá, aí vem e, com licença, pois não. O senhor é o Eduardo Silva? Eu já lhe dei, eu não estou devendo ninguém, principalmente aqui. Já chegou aqui? A minha dívida chegou aqui? Aí, ele disse, só assim, você trabalha com o José Filho, não é? Esse é assim, o Jornal da Manhã, não é? É sim, Jornal da Manhã. Aí ele falou o horário tudinho, José Filho é muito meu amigo. Ele chamou o garçom e disse, olha, a conta do pessoal aqui é comigo. Caraca! Foi maravilhoso você ser reconhecido. Se o pessoal adivinha, ele tinha bebido o dobro. Muito mais. Eduardo, nós temos o destino, o nosso tempo, né? É verdade. A gente não tem tempo para escolher mais nada. É verdade. Né? Daí até acabar o momento. Quantos colegas passaram que a gente possa lembrar desses tantos anos? Vamos filtrar, jornalismo. Jornalismo. Vanderlei Fortaleza, eu acho que continua fazendo falta. Vanderlei Fortaleza é um camarada muito bom, uma caneta, uma pena maravilhosa. Você pedia, só fazia dar um tema para ele e ele mandava brasa. Ele escreveu vários e vários discursos para deputados lá na Câmara, na Assembleia Legislativa. Então é um camarada que realmente faz falta. Rui Craveiro das Neves Pinto, se não me engano, era esse o nome dele todo. Também um grande jornalista. São vários e vários. Eu tenho um probleminha de memória, mas se fosse para escrever, eu escreveria um monte deles. Inclusive um que nós trabalhamos juntos muito tempo agora, o nome dele inclusive está numa escola lá no Manoa, se não me engano. Ele tinha problema cardíaco, se não me engano, e morreu dormindo. Uma boa morte. Mas são vários e vários colegas, tanto de rádio quanto de jornal, que já não estão mais conosco, ou porque já foram lá para a redação lá de cima. E quem está junto com a gente na Rádio Difusora, quase que esse tempo todo? Edson Mello, quando a rádio ia ser fundada,
Não tem aquele bebum que ficam de madrugada esperando o bar abrir para tomar a primeira dose do dia? Era ele. O Edson estava escorado lá na porta da rádio, esperando a rádio ser inaugurada. Abriu, ele entrou, já foi fazendo programa. Ele está lá desde então. Outro é o Jurandir Vieira. Jurandir Vieira tem história. Aliás, acho que pelo menos umas 3. Uma Baricé, não, Baricé também não, né? Na Baré, na Rio Mar. Não te preocupe. Melhor não falar do Jurandir, tá bom. que a fila E o Paulo Guerra. vai fazer a fila Isso, aí. e o Paulo Guerra. Agora, se a gente for querer um pouquinho mais atrás, eu falaria da Jerusa, né? Porque a Jerusa ela foi professora de todos nós. A Jerusa, Deus está olhando, juro por Deus. A Jerusa já é um patrimônio. Ei, Jerusa, eu te amo, hein? Nós amamos a Jerusa. Devia virar estátua. Essa mulher vira estátua. É verdade. Já deveria ter recebido uma homenagem daquelas, da Câmara, da Assembleia, do próprio governo do Estado. Merecido. Mais do que merecida. Eduardo, obrigado pela tua presença. Obrigado a você, obrigado pelo convite. Está marcado o compromisso de todos nós, de manhã cedo na Rádio Difusora. Conto com a sua audiência e com a sua audiência também. Garante meu emprego. Esta e outras histórias você acompanha aqui. Até porque daqui a pouquinho vem mais uma. Te assustou, não foi? Ele se assustou. Não, faz